Dionísio da Silva, em seu livro A Vida Íntima das Palavras, assim define o aposentado. Quem se recolheu aos seus aposentos ou quartos de sua casa, trabalhador dispensado do serviço. A ideia, diz o autor, é de que o aposentado vai descansar, mas também, segundo ele, pode significar o início de um novo trabalho. A aposentadoria não é mais necessariamente sinônimo de sombra e água fresca. Aliás, raramente é hoje em dia, né? Longevidade e custo de vida nos fazem ter que repensar essa fase tão esperada da vida e como isso afeta a vivência em família. Hoje a gente vai conversar sobre a aposentadoria com Márcia Fernandes Tavares, autora do livro Trabalho e Longevidade, Mônica de Souza Gomes, funcionária pública aposentada há 5 anos, e Luiz Otávio Dobal, aposentado e sócio-gerente financeiro de uma rede de academias. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje para conversar sobre a aposentadoria. Uma grande expectativa ao longo da vida, chega finalmente esse momento. Luiz, você se aposentou há 7 anos, está sendo como você imaginava? Um pouco melhor. É? Como é que está sendo? Para mim foi ótimo, porque eu tive uma fase de adaptação, na verdade. Eu me aposentei e logo depois, com um grupo de amigos, nós montamos uma empresa de academia de ginástica. E nos primeiros 3 anos eu trabalhei bastante, no mesmo ritmo que eu trabalhava antes de me aposentar. E depois eu vim reduzindo o ritmo. Hoje eu trabalho em torno de 1, 2 dias por semana. Então realmente agora eu me sinto aposentado. Eu só preciso agora convencer as outras pessoas que eu quero ler mais, que eu quero passear mais. E que o aposentado não é uma pessoa disponível 24 horas por dia. Eu não tenho que ir para o supermercado, eu não tenho que ser babá. E tem sido assim? Mais. Muito. As pessoas têm ideia que aposentado está bem de saúde, está ótimo, então pode fazer qualquer coisa. Que as pessoas queiram, naturalmente. A Mônica que não para de rir, né? A Mônica está se identificando com a história do Luiz. É aquele do Jaque, né? Já que você não tem nada para fazer, você pode fazer tudo para todo mundo. Não, realmente não é assim, não. Eu acho que depois que eu me aposentei, eu procurei fazer tudo que eu não tinha tempo para fazer quando eu trabalhava um horário integral, né? E fiz bastante. Logo nos primeiros 2 anos era muita atividade. Agora eu já reduzi um pouco, já descanso mais, já curto. Um dia de chuva, então, que eu olhava assim, não quero trabalhar com chuva. Hoje eu me cubro até a cabeça e deito e vejo filme na televisão. Se permite, né? Exatamente. Permito fazer o que eu estou com vontade de fazer. Você tem autonomia para fazer o que você quer. Você não trabalha mais, né? Não, no momento não estou trabalhando mais, não. Já trabalhei, parei, porque não era a minha opção realmente ficar trabalhando continuamente, né? Mas agora eu estou sem trabalhar. Mas nada me impede que de uma hora para outra eu resolva trabalhar também, porque eu acho que eu sou dinâmica, né? Eu faço muitas coisas, faço trabalhos sociais, leio, vou ao cinema, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de ter uma obrigação não, uma responsabilidade. Na verdade, é uma atividade que você quer ter. Eu Eu sinto também quero essa ter vontade de fazer isso. Mas eu quero ter, o bom de estar aposentado é que você tem a opção. Exato. Você não tem horário, você não é obrigado a fazer aquilo, você pode fazer o que você quer. Finalmente, né? Finalmente. Márcia, você identificou esses perfis na pesquisa que você fez? Você fez uma pesquisa interessante sobre esse assunto, né? O que você viu dos seus entrevistados aí? Isso. Eu conversei com 73 trabalhadores de uma grande empresa que tinham, em média, 30, 35 anos de trabalho, né? Alguns mais, 40 anos, e na mesma empresa, o que para mim é quase inconcebível. E todos eles já tinham condições de se aposentar, né? A gente chama de aposentáveis. Só que eles queriam continuar trabalhando. E aí eu conduzi a pesquisa e para identificar, para tentar entender por que vocês querem continuar trabalhando. Vocês podiam estar viajando, né? Fazendo qualquer outra coisa na vida, estão trabalhando na mesma empresa. Então, tinha 8 motivações diferentes, mas a principal, que foi mais citada por eles, é que eles se consideravam na fase de maior proficiência técnica, se consideravam física e intelectualmente capazes de trabalhar. Então, eles não reconheciam o motivo para se aposentar, no sentido de se aposentar e se retirar, né? Sair do mercado e ficar sem nada para fazer. Eu me senti assim exatamente no momento que eu me aposentei. Eu falo, para que eu vou parar? Eu estou bem, estou com conhecimento técnico, tenho Teve condições. Uma luta interna ali? Tive, né? Tenho condições de fazer um trabalho melhor, tinha me capacitado mais ainda, né? Então, eu falei, para quê? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, bom, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, né? Eu acho que eu tenho que dosar o que eu quero fazer.
Tem coisas que eu gostaria de ter feito esse tempo e por ter um horário integral de trabalho não me permitia. Então, eu quis dar presentes para mim, coisas que eu gostasse de fazer mais. Parte disso que ela falou, eu senti também. Você se sentir capaz, o intelecto tá ótimo, fisicamente estava bem. Mas eu tinha outros projetos também. Que trabalhando eu não poderia fazer esse tipo de viagem. Eu nunca consegui fazer uma viagem de 30 dias enquanto eu trabalhava. Tirava férias e tudo, mas nunca consegui tirar 30 dias de férias. Agora eu tiro 40. E isso sempre foi um projeto meu, de viajar mais. Eu viajei muito pelo Brasil a trabalho. Então tem muitos lugares que eu gostaria de voltar passeando. E o trabalho não permitia isso. Então, para mim, foi ótimo me aposentar. E a família, gente? Onde é que fica aí nessa aposentadoria? Na sua pesquisa, tinha alguma... A condição da família, seja financeira, e a colocação da família como uma vontade também de viajar junto, enfim. Onde é que entra a família aí na aposentadoria? A família é parte assim, fundamental desse contexto. A família entra de várias maneiras. Primeiro, muitas pessoas não queriam se aposentar porque queriam garantir o padrão de vida e até coisas básicas, como ter um plano de saúde que as empresas privadas geralmente fornecem. Então, o trabalhador tem um plano de saúde garantido para ele, para todos os dependentes, né? E como há perdas com a aposentadoria, ele não se sentia mais capaz de arcar com os custos no plano de saúde. Então, para algumas pessoas, esse era um dos critérios fundamentais para a decisão de continuar trabalhando. Tem uma outra questão que é incentivo também. Tem famílias que incentivam o trabalhador a continuar trabalhando ativo na velhice, né? E aí, todos eles diziam que percebiam esse incentivo da vida familiar, no sentido de a família estar buscando uma forma da pessoa se sentir ativa. Mas um ponto muito importante é que os trabalhadores, assim, no meu ponto de vista, eles precisam ter o direito de decidir se querem trabalhar ou não. Isso é muito importante, né? Como ela falou, eles já cumpriram a missão que tinham. E agora? Eu preciso ter o poder de decidir o rumo da minha vida. E isso tem mudado bastante. As pessoas têm protagonizado a velhice, né? Elas têm escolhido a forma como elas vão envelhecer. Acho que esse âmbito familiar interfere bastante. Como eu me casei muito cedo, estou com 61 anos, meu filho caçula tem 30 anos. Ele já é engenheiro e é divorciado. Então, eu tenho 4 filhos, nenhum deles precisa de mim para nada. No máximo que eles precisam é para cuidar do netinho. Que a família gostou, né? Isso é maravilhoso. Eu faço questão de fazer isso. Já tinha uma listinha de afazeres quando você se aposentou, né? Tem bastante. E é algo que eu quero fazer. Agora, eu posso ficar disponível para fazer isso agora. Eu acho que eu cheguei numa época, numa idade, que é muito bom ser avô. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Mas a família, inclusive, ajuda agora. Os meus filhos, por eles estarem mais velhos e tudo, não são dependentes meus, eles incentivam que eu fique aposentado para poder cuidar das crianças. Então, acontece exatamente o contrário. Exato. Mas eu acho que é uma opção legal. Quando eu me aposentei, eu sou casada, mas não tenho filhos, né? Eu tenho sobrinhos e agora eu sou tia-avó. Estou amando, porque eu não fui mãe, agora estou sendo tia-mãe, tia-avó, sei lá o que eu sou. Mas eu estou curtindo muito e eu acho uma das coisas que eu gosto no meu tempo livre é poder ficar com o neném. Eu curto para o pai poder trabalhar e às vezes ele liga, Dinda, você pode ficar com o Lolo? Claro! Que delícia. Meu Deus, eu amo ficar com ele. Aproveitando mesmo, né? Conversa boa, gente, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho para a gente poder também assistir uma matéria com um pesquisador aqui da Fiocruz que também está se preparando para se aposentar. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Silvio Vale, o pesquisador aqui da Fiocruz que está adiando a aposentadoria. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre aposentadoria. Agora você vai conhecer um pedacinho da história da Fiocruz, o pesquisador que vem adiando a aposentadoria e continua na casa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Ele já poderia ter se aposentado há muito tempo. São mais de 40 anos de trabalho só aqui na Fiocruz. Mas o amor pelo que faz, a boa saúde e também questões financeiras fizeram o professor e pesquisador Silvio Vale adiar essa decisão.
Professor, são 40 anos aqui na Fiocruz, colecionador de histórias, né? Sim, colecionador de muitas histórias. Eu comecei aqui, na verdade, quando vi um anúncio de classificados para concurso na Fundação, em final de 75. Aí, em 76, eu fui admitido na Fundação, num projeto pioneiro da Fundação, para fazer vacina contra a meningite, num processo inédito ainda no Brasil. E durante esse período todo, eu trabalhei durante 15 anos em Biomanguinhos, fazendo vacinas das mais diversas possíveis, controle de qualidade, e onde fiz muitos amigos, tive oportunidades de conhecer outros países, outras áreas produtoras de vacina, e participei de todos dos movimentos pela redemocratização da Fiocruz, da gestão Sérgio Arouca. Tive a oportunidade de colaborar com a Arouca numa área que eu trabalho, que é a área de animais de laboratório. A instituição está muito arraigada na minha vida, porque a minha primeira filha nasceu no IFF. Depois eu tive a oportunidade do meu filho ser aluno da primeira turma da creche da Fiocruz. O senhor já poderia ter se aposentado, né? E por que adiou a aposentadoria? Adiar a minha aposentadoria tem uma coisa fundamental, é que eu tenho saúde ainda para vir à Fiocruz. Eu estou com saúde para fazer as minhas palestras, ministrar minhas aulas. Eu adoro o que eu faço. Isso tudo lhe permite você se sentir bem em fazer o que você está fazendo. Por que o senhor decidiu agora se aposentar? As pessoas, quando plantam uma árvore, têm filhos e escrevem um livro, já estão aptas para aposentar. Viemos conhecer a árvore que o Silvio plantou. Quando o senhor plantou esse ipê? Esse ipê ele faz parte da minha vida profissional. Esse ipê ele foi plantado já há 10 anos aqui. Quando eu fui dar um curso na Embrapa Agroecologia, eles me deram o ipê de presente, ele ficou 2 semanas na minha sala, eu viajando. Quando voltei, falei para a secretária, o ipê morreu? Ela, não, eu molhei o ipê, liguei para a Embrapa e falou, pode plantar que o ipê vai nascer. E aí eu plantei e nós já estamos com esse ipê aqui há 10 anos plantado aqui e ele faz parte da minha vida pessoal, que está na minha residência, e da minha vida profissional, porque foi me doado por um colega da Embrapa. Os livros foram vários, com diversas edições. Os meus livros, o primeiro livro, o pioneiro no Brasil, pela editora Fiocruz, há 20 anos, foi esse livro de biossegurança, editado pela editora Fiocruz. Na época nós tínhamos um curso de biossegurança. Foi uma grande satisfação profissional, porque esse livro marcou a minha carreira, marcou muitos projetos da Fiocruz. E no decorrer desse trabalho da Fiocruz, eu publiquei outros livros, mas também tive a oportunidade de publicar junto com o Ministério da Saúde o primeiro curso de biossegurança à distância no Brasil, ainda na época do famoso VHS, né? E os filhos, Silvana e Mário. Na nossa infância, eu me lembro muito, meu pai viajava muito, né? Então, assim, mas sempre era uma novidade, né? Eu lembro de uma vez também que ele ficou um tempo fora, ele voltou sem barba ou com barba, não me lembro. Meu irmão até estranhou, assim. Eu acho que agora é hora de aproveitar, assim mesmo, né? A gente até brincava antes, um pouco antes de ter a Marina, eu brincava, pai, vai se preparando de pegar ela na creche, hein? Eu saio do trabalho tarde. E tá acontecendo, né? Às vezes, claro que ele não pega ela ainda, até porque ela é muito pequena, mas ele tá sempre lá, vai pegar a gente. Já pensando na aposentadoria, Silvio combina com seu filho, que está lá em Nova York, a próxima visita. E aí, Mar, quando você pretende vir aqui para o Brasil? Ô pai, tô pensando aí em ir para o batizado da Marina aí no final de maio, mas também depois eu posso ir mais aí com você, pegar a Marina na escola, fazer mais coisa com você e com a Marina, quando você estiver aposentado. Eu estou pretendendo assim que me aposentar, repetir aquela viagem que fiz com você aí da última vez que estive te visitando. Visitar o filho, ter mais tempo com a neta. Mas eu vou viver o que eu faço, as minhas atividades de biossegurança, as minhas palestras. Eu vou viver gerenciando os meus grupos do que eu gosto de fazer nas redes sociais. Ué, mas ele não disse que iria se aposentar? Me imagino aposentado do ponto de vista de continuar dialogando com meus alunos, que
que são jovens, e isso faz muito bem para a saúde mental. Eu vou continuar acessando a internet, discutindo com meus alunos, me atualizando, que eu aprendo muito com os alunos, e mantendo ativo nessas novas tecnologias das redes sociais. Então, quem plantou uma árvore, escreveu um livro, tem 2 filhos, tem neto, já pode se aposentar. Obrigado. Claro, obrigado. Estamos de volta conversando sobre a aposentadoria. Comigo aqui no estúdio a Márcia Fernandes Tavares, autora do livro Trabalho e Longevidade, Mônica de Souza Gomes, funcionária pública aposentada há 5 anos, e Luiz Otávio Dobal, aposentado e sócio-gerente financeiro de uma rede de academias. Muito legal a matéria, né, gente, que a gente viu no bloco anterior. É bacana ver assim, um pesquisador que traz tanto conhecimento, traz a história da instituição ali ainda em contato com uma turma mais nova, trocando conhecimento, né, Márcia? Isso é um fator bacana de se continuar esse trabalho, né, de ter essa troca. Como é que você percebeu essa troca entre gerações aí na sua pesquisa? Então, na pesquisa, as pessoas, os trabalhadores mais velhos, se demonstraram altamente abertos a trocar conhecimento com os mais jovens. Primeiro, porque eles consideram que isso é o legado que eles deixam para a empresa e também para pessoas que estão chegando agora na empresa, né? É uma forma de se sentir perene, né, de ter o reconhecimento de todo o trabalho que foi feito por essa pessoa ao longo das décadas nessa empresa, né? E os jovens, eles estão ascendendo muito rapidamente aos cargos mais elevados. Então, e ao mesmo tempo, existem pessoas mais velhas em cargos no nível hierárquico mais baixo, porque muitas delas estão começando uma segunda carreira, se dispondo a aprender sobre uma nova função dentro da mesma empresa. Então, tem uma troca que há tempos, há décadas atrás, não era muito comum. Porque as pessoas mais velhas estavam sempre, né, elas ascendiam aos cargos mais altos conforme o tempo de empresa, conforme iam ganhando experiência e sendo promovidas. E as mais novas tendiam a ir galgando isso com o tempo, então elas estavam nos cargos mais baixos. Então, a gente tinha os mais velhos aqui e os mais jovens aqui. E também tem uma troca de conhecimento aí, né? Porque novas tecnologias, essa turma que já nasceu na era digital, tem muito a oferecer em algumas áreas, né? Então, essa troca aí também é boa. Eu vivi um pouco isso, porque 2 anos depois, 3 anos após aposentada, eu me dispus a trabalhar. Estava meio cansada, falei, vou trabalhar um pouquinho. Aí... Que delícia trabalhar por opção, por né? Por opção, é exatamente isso que ela falou. E eu entrei num cargo realmente abaixo do que eu estava. Mas em momento nenhum eu me senti mal com aquilo, me senti muito feliz em estar ali e ensinar as outras pessoas que não sabiam. O meu estado de graça para trabalhar, a minha disposição era muito maior. É completamente diferente de quando tinha aquele meu ritmo normal, né, que eu tinha que coordenar as coisas. E nesse momento, né, era uma posição um pouco, né, diferente da que eu desempenhei, mas foi muito gratificante conhecer uma outra parte, né, uma outra área que eu não conhecia, aprendi com eles e muito mais tranquila, muito mais suave, não tinha... Tanta necessidade de... não era tão arredia, o trabalho rendia mais. Muita gente se aposenta também por causa disso. Porque no seu ambiente também não tem acontecido. No ambiente corporativo, acho que é comum, você deve ter visto isso, essa competição. E as pessoas não sentem muito bem. Você vem subindo, subgalcando, quando chega num certo degrau, alguém passa à sua frente, mais jovem, muita gente se afeta com isso. Eu vi vários casos assim, e as pessoas se aposentam exatamente para se afastar desse ambiente em que ela se sente... Disputa, eu sinceramente, né? não vejo Tem assim, disputas. mas muita gente se vê depreciada, porque uma pessoa mais jovem ultrapassou ela de maneira hierárquica. E muita gente se aposenta. Eu vi gente se aposentando por causa disso. Eu acho que é bobagem, porque na verdade as coisas mudam sempre. A tecnologia nova, novos conceitos, você tem que estar sempre se atualizando. E não há impedimento nenhum a pessoa de 60 anos de se atualizar e usar todo esse mecanismo. Todas as tecnologias novas podem ser usadas por qualquer um. Não é difícil de se fazer isso, desde que você queira.
E, Márcia, tem iniciativas, atitudes que se possa tomar para tornar esse retorno e essa continuidade mais amena e agradável para os dois lados ali? Você identificou isso? Tem sim. A primeira coisa é que as empresas elas ainda sustentam uma cultura organizacional que não é muito favorável, né? A gente diz que não é muito age-friendly. Então, o que acontece tipicamente é que existe uma concorrência exagerada entre as gerações, além da questão da discriminação etária. Talvez até desnecessária, né? Desnecessária, porque, na verdade, as gerações elas são marcadas, assim, generalizando um pouco, né, por características específicas que, se forem trabalhadas de forma correta, elas são complementares. Trabalhar como troca de experiência. Exato, então eu Não como competição. potencializo, né? Isso, eu potencializo a diversidade. Em vez de fazer as gerações concorrerem excessivamente de forma não saudável, eu junto esses dois, eu crio empatia entre essas gerações e aí elas vão trabalhar com o que cada uma tem de melhor. Né? Juntas. A gestão do trabalho poderia trabalhar mais isso nas empresas, né? Já nos preparar para nos aposentarmos de um modo que você tenha funções depois já de coach, né? De conselheiro. Você vai estar passando a tua experiência, o teu conhecimento para as pessoas que estão chegando e a gente trabalhar juntos, porque eles vão trazer coisas que você ainda não não tem aquele domínio, né? Principalmente as partes tecnológicas em alguns casos, mas você tem como ter mais trocas. E não deixar essa história morrer, né? Porque é tão bacana quando você vê um pesquisador, 40 anos de história, né? Ali Imagina ainda trocando com... O que ele pode fornecer ainda. Quanto que se E perde com a também saída dele, aprender. né? Por outro lado, tem empresas fora do Brasil que têm programas de mentoring que são dupla, em mão dupla. Tanto o mais velho ensina para o mais novo, quanto o mais novo ensina para o mais velho. Né? Então, é uma forma de colocar as gerações para trabalharem de uma forma, né, que tenha empatia e que aumente a produtividade da empresa. Aproveitando os potenciais Exato, diferenciados, de né? cada uma delas. Então, é um exatamente. encaminhamento para que você justamente possa aproveitar conhecimento e atualidade, que muitas vezes a gente já vai perdendo com o tempo, nem fica tão sedento de buscar, né? É um avanço para todos os lados, né? Agora, daqui para frente, gente, como é que... Quero até saber com você, Márcia, depois dessa pesquisa toda aí, como é que você se imagina daqui a alguns anos se aposentando, está se organizando? Estamos num momento de mudanças profundas, né? De muita discussão sobre a aposentadoria, tudo muito incerto, assim. Mas você faz planos? Se ficou com mais vontade, assim, de chegar nesse momento fazendo essa pesquisa ou não? Então, eu sou completamente cética, assim, descrente da aposentadoria. Eu acho que essas mudanças que estão vindo agora, elas não estão acontecendo só no Brasil, é uma tendência, vários países elevaram a idade para a aposentadoria, entre outras mudanças. Então, assim, eu estou com 38 hoje, imagino que quando chegar lá, já vai ter mudado de novo e eu nem sei se eu vou conseguir me aposentar, mas assim, eu trabalho desde muito cedo. E eu gosto do trabalho, meu trabalho hoje é prazeroso, então assim, eu não vejo diferença entre final de semana e meio de semana. Para mim, todo dia é dia de levantar, porque o que eu vou fazer é uma coisa que eu gosto. Acho que isso é mais importante, né? Ter o direito de escolha, eu quero trabalhar ou eu não quero, e pelos meus motivos. E se eu gosto de trabalhar, eu preciso perceber a oportunidade de um trabalho digno. E para mim, assim, pessoalmente... Eu acho que não me vejo parando. Me vejo viajando, me vejo com horários flexíveis, curtindo a vida, seja lá o que for. Mas eu me vejo trabalhando de alguma forma. Você, gente, os próximos meses e anos? Eu acho o seguinte, eu acho que a aposentadoria na parte financeira tem que ser uma coisa trabalhada. Você deixar tudo por conta da aposentadoria é muito pouco. Acho que as pessoas, até 30 anos, as pessoas têm que se colocar na vida. Não dá para guardar dinheiro, fazer nada. Até 30 anos é muito bom viver. Então, você se posiciona como pessoa, como profissional, você descobre o que você quer. E, a partir daí, eu acho que você pode fazer uma poupança, você se programar para uma aposentadoria. Mesmo para poder chegar na época que você quiser parar, você decidir parar, você tem condições de fazer isso. Hoje em dia, acho que o maior problema é esse. Muita gente decide parar, mas não para porque não pode. Exatamente, Eu continua acho que você tem que pela preparar a sua necessidade. opção. Na verdade, é essa. Todos nós podemos fazer isso. Então, acho que fica uma dica aí para a gente finalizar o programa, né, de organização e também de não se... Na verdade, esse planejamento, ele é sempre suscetível a mudanças, né, Márcia? No final das contas, acho que também você trouxe um pouquinho disso. Gente, eu tenho que encerrar o programa. Eu queria agradecer muitíssimo essa conversa deliciosa com vocês. Me inspirou. Vamos ver se eu dou a sorte de um dia também ter esse momento de descanso que todo mundo quer. Mesmo gostando do que se faz, né? A gente
Poder escolher, isso é bem legal, né? Chega uma idade que todo mundo merece. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou essa Conversa em Família pelo canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook e, se quiser, pode baixar esse programa para compartilhar. Ele já está disponível no site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!